Aê! Começando mais uma videoaula aqui no nosso canal, a primeira de 2023. Ô produção, esquece esse negócio de efeitos especiais que não tá dando muito certo não, tá? Não, ficou aqui meio ruim aqui. Vamos cortar isso daí, corta. No nosso primeiro vídeo do ano de 2023, vamos dar continuidade aos biomas e formações vegetais do Brasil, parte 2, porque o canal agora tá fazendo muito sucesso, né? Os vídeos tá tendo aí muitas visualizações. Ô produção, o último vídeo deu quantas visualizações? 28? Cadê a menina do marketing? É o trabalho dela. Mas antes de começarmos, pra gente continuar fazendo esse trabalho, eu peço pra você se inscrever no canal, tá? Deixa o seu like lá, clica no sininho pra você receber as novidades, que mês de janeiro agora vai entrar muita novidade no canal. Mas vamos para o vídeo. Continuando a falar das vegetações no Brasil, nós vamos falar da caatinga. A caatinga é um bioma com vegetação xerófila. Que é aquele tipo de vegetação que consegue viver com pouca água, adaptado a pouca água, devido ao clima semiárido ali na região do interior do Nordeste, na qual predominam arbustos caducifólicos, espinhosos e cactáceos. Aqui quase uma trava-língua aqui, né? Como o xique-xique e o mandacaru. No verão, em consequência da ocorrência de chuvas, brotam folhas verdes e flores ali no bioma da caatinga. O nome caatinga significa em tupi-guarani mata branca, em referência à cor predominante da vegetação durante a estação seca, onde quase todas as plantas perdem as folhas para diminuir a transpiração e assim conseguir reter mais água, evitando essa perda de água que está armazenada ali. Ou seja, falei a mesma coisa duas vezes. Abra o olho, porra! No inverno, devido à ocorrência de chuvas, as folhas verdes e flores voltam a brotar. Quando chega a época da seca, acontece a mesma coisa. E é cíclico, tirando a parte que o ser humano está destruindo lá o bioma da caatinga. Devido à aridez do solo e à pouca precipitação na região, a vegetação da caatinga costuma ter raízes longas, raízes grandes, tanto profundas quanto superficiais, porque aí a amplitude das raízes procura o máximo possível captar água, e aí a maioria das plantas costuma reter água ao longo dos seus caules, né? E as suas folhas adaptadas a esse clima semiárido faz com que sejam espinhosos e cactáceos ali, para que não haja perda de transpiração, ou seja, né, fazendo com que a planta retenha a água ali no período de seca. Então a caatinga também apresenta algumas diferenças, né? Você tem ali a caatinga arbórea, porque são árvores, a caatinga arbustiva, porque são arbustos, a mata seca, porque é seca, e o carrasco, e aí não me pergunte, porque eu acho que a resposta não vai ser muito legal. Peraí! Pega essa peça aí, viu? As principais espécies da flora são maniçoba, juazeiro, acácia, umbu, cumaru, ipê roxo, macambira, aroeira e xique-xique, que são plantas ali que, além da dificuldade de reter água, também a gente tem a dificuldade na língua portuguesa de pronunciar a porcaria dessas plantas. Isso me irrita! Entre a fauna, as principais espécies são cutia, gambá, preá, veado catingueiro, que além de ser veado ainda fede, tatu-pedra, tatu-bola, onça pintada, onça parda, ou seja, as onças estão em tudo quanto é lugar do Brasil, gato do mato, sapo cururu, ararinha azul, macaco prego, que de prego não tem nada, asa branca, que não é a música, sagui do Nordeste, guicó da caatinga e chacaré de papo amarelo e o mocó. Nem esse não, produção, é outro mocó. Aqui nós temos algumas imagens da caatinga no interior do Nordeste brasileiro, que do ponto de vista da classificação do bioma internacional é considerado uma savana estépica, né? O cerrado também é considerado uma savana, mas ela é uma savana decidual, floresta, não sei o que lá, porque nós já estudamos isso, se você lembra. É mentira! Aqui são as formações vegetais aí da chamada caatinga. Continuando a falar dos biomas brasileiros, a gente vai falar do cerrado, que é coxudo de vegetação caducifólica. Ou seja, são as plantas que perdem as folhas no inverno, devido a ser a estação mais seca na região e o verão chove. Predominantemente arbustiva, não tem árvores de grande porte. São plantas com raízes profundas em busca de água e nutrientes, galhos retorcidos e cascas espessas com folhas grossas, o que dificulta a perda de água no processo de evapotranspiração, e a vegetação mais próxima ao solo é composta de gramíneas que secam no período de estiagem ali, né, sendo propício ao fogo, mas não é para botar fogo. Você entendeu, velho? É formação plenamente adaptada ao clima tropical típico, ou seja, chuvas no verão e inverno seco, desenvolvendo-se sobretudo na região de centro-oeste brasileiro, em áreas úmidas. Essa formação torna-se mais densa, então você tem ali diferentes cerrados dentro do cerrado. Nas áreas mais úmidas, né, torna-se mais densa, com árvores maiores, o que a gente chama de cerradão, enquanto em outras áreas pode predominar a formação de campos.
E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Essas diferentes formações vegetais dentro do cerrado está relacionado também à sua grande amplitude na região central do Brasil, que propiciando diferentes relevos, né, variações climáticas e tipos de solo diferentes, vão gerar também diferenças de cerrado ali dentro do bioma como um todo do cerrado. Muita gente acredita que a formação do cerrado está ligado ali, e muitas vezes a formação herbácea com cascas grossas que retém água, está ligado ali à falta de água na região, mas a gente tem que lembrar que os solos da região do centro-oeste do Brasil, onde tem um bioma do cerrado, eles são pobres em macronutrientes para as plantas, então as plantas têm que pegar, né, ir atrás de nutrientes o tempo todo, e para tentar absorver esse nutriente ela passa a reter o máximo de água possível, então não é necessariamente, né, a pequena precipitação da região, já que as chuvas regulares ali no verão são bastante e o solo tem também uma quantidade de água considerável para sustentar a formação florestal. A questão é que o solo não tem lá muitos nutrientes, etc e tal, que agora eu também não sei mais o que eu vou falar agora. Ah, morre, diabo! Aqui tem algumas fotos aqui do cerrado, né? Por exemplo, a região aqui mais de Campos, né? Que é uma região mais arbustiva, né? Com árvores que não tão grande porte. Provavelmente ele tem um rio ali. Aqui uma formação mais florestada aqui, uma formação aqui mais herbácea. E aí o que acontece no cerrado? Você sabe o que acontece no cerrado? Não. No cerrado é o seguinte, a gente tem a formação florestal, uma floresta decidual semi-estacional ali, né? Perda de folhas no inverno, etc e tal. E temos a formação herbácea, que são arbustos ali de menor altura. Essas duas formações vegetais, elas concorrem entre si, porque onde tem as árvores que formam o dossel, não chega sol no solo. E a formação herbácea, que fica próximo do solo dos arbustos, necessita de muita insolação para poder se desenvolver. Então, onde tem floresta não tem formação herbácea, onde tem formação herbácea não tem floresta, etc e tal, e eu não sei o porquê, e também não é parte da nossa aula neste momento. Ah não, sério? Ô, produção, cadê a parte que a gente fala da fauna e da flora do cerrado, com as espécies e tal, que a gente põe lá as figurinhas? Não deu tempo de fazer? Como assim não deu tempo de fazer? Você é pago para quê, produção? Não, o fato de eu te pagar não significa que você não seja pago para fazer o trabalho. Beleza? Deixar essa passar numa próxima não, hein? Vamos falar agora do Pantanal. O Pantanal talvez seja o que tem a maior complexidade entre as formações vegetais no Brasil. Um nível de complexidade muito grande ali. Tipo você, né? Complexo demais e não sabe o que está fazendo da vida. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. O Pantanal estende-se entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde são planícies que estão sujeitas a inundações periódicas, ou seja, é uma área mais baixa, com planaltos mais elevados em relação ao seu entorno, com processo de erosão, carga e sedimentos, e acaba ocupando a região ali das baixadas ali das planícies. Então o Pantanal é o bioma mais complexo entre os biomas brasileiros, que na verdade ali ele tem um pedacinho de cada bioma, é uma junção de todo mundo, e na verdade ali não tem muita coisa de diferente. Por quê? É uma região de planície porque existe planaltos ao seu entorno, né, com altitudes entre 700 a 800 metros, e as planícies têm entre 100 a 200 metros de altitude. Então os rios que nascem em diferentes bacias hidrográficas carregam para aquela região ali, né, numa área mais baixa, que no período chuvoso, aquele dali alaga formando o Pantanal. Então são planícies localizadas nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que estão sujeitas a inundações periódicas devido ao regime dos rios e à questão das precipitações e das chuvas. Nas partes mais altas ocorre uma vegetação rasteira, também estratos de floresta tropical e floresta do cerrado, com grandes árvores como os ipês e aroeiras. Portanto, o Pantanal é uma formação vegetal que agrupa várias formações com presença de estratos da floresta amazônica, cerrado, caatinga, mata atlântica e chaco. Chaco é o nome que eles dão lá para as formações florestais e Pantanal na Bolívia, no Paraguai, etc. lá. Abrigando uma fauna e uma flora riquíssima com uma grande diversidade. Devido à expansão da agropecuária, o Pantanal vem sofrendo uma degradação ambiental muito grande que esperamos que seja revertida aí nos próximos anos, né? Eu entendi a referência. Com as inundações periódicas, faz com que toda a planície do Pantanal ali, né, tenha solos, né, com uma decomposição da matéria orgânica mais lenta, fazendo com que sejam solos não adequados à prática da agricultura. E esses solos são formados a partir de processos erosivos das partes mais altas do Planalto, que carregando esse sedimento, eles acumulam nas partes mais baixas ali, formando ali todo o solo do Pantanal. E aí vem a parte complexa do Pantanal. Toda a parte de flora e de fauna é bastante diversificada, porque você tem espécies de árvores que são encontradas na Amazônia no Pantanal, você tem espécies de árvores que são encontradas no Cerrado no Pantanal, você tem espécies
de árvores que são encontradas na Mata Atlântica, também no Pantanal. Assim como você tem espécies de animais que são encontradas na Amazônia, no Pantanal, assim como você tem espécies de animais que são encontradas no Cerrado, no Pantanal, assim como você tem espécies de animais que são encontradas na Mata Atlântica, também no Pantanal. Mas a maior parte do Pantanal é chamada de savana estépica, tem mais proximidade com o Cerrado brasileiro, diz lá. Foi onde eu pesquisei aí e tal, né? Vamos embora. Você parece burro! Assim nós temos aqui 3 imagens do Pantanal, né? Você tem as áreas do Morros aqui mais acima, com a vegetação diversificada, e as áreas alagadas ali com espécies adaptadas aí à inundação periódica pelo regime de chuvas e dos rios das bacias hidrográficas. Agora falaremos dos campos naturais. São formações rasteiras ou herbáceas constituídas por gramíneas, né? Grama mesmo. Beleza, tá sabendo legal. Que atingem até 60 centímetros de altura, plantas rasteiras e algumas árvores e arbustos. Sua origem está associada a solos rasos e temperaturas mais baixas. Pode ser ainda áreas de inundações periódicas ou solos arenosos. Então tem ali uma diversidade, mas é tudo campo, é tudo grama, não vai fazer muita diferença, não. É, tá bom. Ocupa sobretudo o Rio Grande do Sul, chamada Campanha Gaúcha, os Pampas ali, né? Também tem regiões da Argentina, do Uruguai e tal, mas a gente tá falando só do Brasil. Nas partes altas das regiões serranas do sudeste do Pantanal também tem regiões que nós chamamos de campos. Devido à pecuária e à agricultura, vem sofrendo grande degradação ambiental lá na região do Rio Grande do Sul. Então o clima e o solo na região acabam tendo características interessantes. O clima ele é quente no verão e bastante frio no inverno. As chuvas não estão concentradas no verão e não é um período seco, ou seja, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. E devido ao relevo plano, acaba tendo ali regiões com poucas árvores, muitos arbustos e gramíneas. O nome Pampas significa região plana. 63% do estado do Rio Grande do Sul é coberto ali pela Campanha Gaúcha, né? Pelos campos naturais ali. O solo é arenoso proveniente de rochas sedimentares, fazendo que seja um solo frágil, né? Sendo altamente afetado pela erosão hídrica e erosão eólica. Você sabe o que é erosão hídrica e erosão eólica? Não. Então volta lá, assiste na nossa aula lá atrás, na parte de geologia, que a gente explica o que é erosão, beleza? Que dia foi isso? Como esse solo é arenoso, a sua característica realmente é essa, não tem como sustentar uma vegetação de grande porte, tem uma floresta nessa região, por isso que são arbustos e gramíneas. Aqui a gente tem 2 imagens aí, você pode ver, ó, aqui tem até energia eólica ali que a galera produz e tal, é plano, tu sabe o que é com plano? É plano. É sim. Grama, e aqui a gente tem mais grama, mais plano, né? Ah, agora eu entendi! Apesar da imagem aqui ser plana e ter grama, Ah, tá de sacanagem, né? você não percebe, mas temos uma variedade grande de espécies vegetais como cabreúva, canafístula, parece nome de doença, açoita-cavalo, cedro, que tem em vários lugares do Brasil, tarumã, erva mate jabuticabeira e o destaque o capim mimoso. Além disso, tem espécies animais como marreco, arara azul, capivara, veado. De novo essa piada não, produção. Onça pintada, como você sabe tem em tudo quanto é lugar. Ema, aquela que tomou cloroquina. Gato palheiro, jaguatirica, tamanduá-bandeira, gato maracujá, garça, lontra e cateto. Podem ser consideradas formações vegetais litorâneas a restinga dos manguezais. O que é uma restinga? É um espaço geográfico formado por depósitos arenosos. O que é arenoso? Areia. Como assim? Não entendi. Paralelos à linha da costa, no litoral, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, podendo ter cobertura vegetal em mosaico, com predominância de arbustos, e ocorrência de algumas árvores como o coqueiro e a goiabeira. Já os manguezais é um ecossistema costeiro de transição entre os biomas terrestre e marinho, em regiões tropicais e subtropicais, geralmente no encontro das águas dos rios com as águas do mar, ou diretamente exposta à linha da costa sujeita ao regime das marés, subida e descida das marés ali, dominadas por espécies vegetais arbustivas halófila, adaptado à presença de sal. Então a água salobra, essa vegetação consegue ali reter água mesmo com elevado teor de sal. E com a inundação devido da maré é que permite isso daí. Responsável pela reprodução de inúmeras espécies de peixes, crustáceos e moluscos. Aqui nós temos 2 imagens de restinga e manguezal. Não sei o que é manguezal, não sei o que é restinga. Produção, da próxima vez você coloca o que é cada um aqui para ajudar, tá? Ajuda, né? Com isso nós encerramos a aula de hoje. Volto a falar para você, se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário e até a nossa próxima aula.